Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mantenha sua Bíblia aberta, a gente não vai ler ainda. Dê uma olhadinha perto de você para ver se não tem ninguém que precisa das Escrituras, precisa de algum tipo de ajuda. Aliás, deixa eu só fazer aqui, quem é que está com a Bíblia fixa aí? Física, por favor. Levanta bem alta a mão assim, dá um uhul aí, olha só esse pessoal, muito bem, eu não trouxe a minha hoje de novo. Menos, né? Tem que, 10, ótimo. Muito bem, mas que bom que você trouxe, essa Bíblia é boa demais. O backup funciona, se acabar a luz, você está com ela aí, não vai enxergar nada, mas pelo menos ela está aí firme com você. E os outros que trouxeram a Bíblia física estão com essa aqui mesmo, que tem umas 10 dentro aí. Por favor, me dê a mão, só ver quem é que você está. Ótimo, dá um ru aí também, só para a gente ficar. Muito bem, todo mundo armado? Joia, joia, joia. Nós estamos numa série, na verdade, se você está vindo aqui hoje, se você está em sequência conosco aqui, eu preciso apresentar, nós estamos numa série. Na verdade, não é nem uma série, não. Eu acho que a gente está mais num estudão bíblico mesmo. Aquela EBDzona básica, assim, que a gente vai conversando sobre o tema, não dá nem para ter muitas perguntas e respostas, mas pelo menos a gente vai abrindo a Bíblia e expondo alguns textos. Nós estamos num tema, e o tema é o Espírito Santo, é a pessoa bendita do Senhor Espírito Santo. E o texto áureo dessa série, ele está lá em João 16, 7. E João 16, 7, Jesus olha para os seus seguidores e diz o seguinte: cara, eu tenho uma verdade para dizer para vocês. E a ideia dele dizer uma verdade é porque possivelmente eles iam ter alguma dúvida sobre aquilo. Então Jesus introduz um assunto de maneira solene. Em verdade digo uma coisa para vocês. E quando Jesus introduzia dessas formas, em verdade, ou eis aqui uma verdade, ele está chamando a atenção para algo especial. E aí ele diz o seguinte: eu tenho uma verdade para dizer a vocês. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. Veja o que Jesus faz, e eu acho isso tão interessante na Trindade, né? A Trindade não tem reserva nenhuma de honrar um ao outro. O pai olha para o filho e diz: meu filho amado. O filho olha para o pai e diz: eu faço tudo que o pai manda, eu amo o pai é demais. E aí o Espírito vem para glorificar Jesus e pôr luz sobre Jesus Cristo. E Jesus, falando do Espírito, diz: é muito melhor para vocês, ele vai ser muito melhor para vocês. Esse tempo que vai começar agora vai ser muito melhor para vocês. Essa é a ideia que Jesus tem sobre o Espírito Santo. E por isso que nós estamos chamando essa série, ou esse estudão nosso, sobre a era do Espírito, porque ela começa agora de maneira efetiva em Pentecostes e ainda não acabou. Diga comigo, ainda não acabou. Ela está em plena vigência. O Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ungiu Jesus Cristo, ele está bem aqui nessa noite. Ele espera a nossa atenção, o nosso interesse. Nós vamos falar um pouco sobre isso antes de participarmos da ceia. E eu queria observar um pouco nessa noite os inimigos da intimidade. Eu tenho 6 aqui, mas hoje de manhã só falei sobre 2, então não vou adiantar muito hoje. Eu só vou ficar em 2 mesmo com vocês também. E a primeira coisa que eu quero pensar é sobre a intimidade. Então vamos olhar o texto, por favor. Você está aí com 1 Coríntios 3,16. Se importa de ler em voz assim bem alta comigo? Podemos fazer isso juntos? Então, não importando a sua versão, 1, 2, 3 e já. Amém? Vocês não sabem, diz o apóstolo. Ele está escrevendo para uma igreja constituída, com algumas décadas de congregação, uma igreja cindida por divisões, uma igreja onde alguns pecados estão no meio delas, assim, de maneira assim, que gerava vergonha até, uma igreja com alguns escândalos, em que pese o fato de que era uma igreja cheia dos dons. O apóstolo Paulo vai doutrinar os dons, vai explicar sobre os dons, vai falar sobre
o melhor exercício dos dons para esta igreja, tamanha as manifestações dos dons do Espírito no meio daquele povo, e para essa igreja, assim, tão interessante de observar, o apóstolo diz isso: por acaso vocês não sabem? Veja, não é uma questão de crer. Você percebe que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não sabem. Não sabem o quê? Você está com a Bíblia aberta aí. O que o apóstolo Paulo cutucava aquele povo, provocava aquele povo para que eles se lembrassem? O que eles deveriam se lembrar? O que diz aí? Que eles eram o quê? Santuário do próprio Deus. Não é? Templo do próprio Deus. Durante muito tempo, né, até de maneira assim equivocada, e a gente nem fica discutindo isso muito, mas nós chamamos esse templo, nós chamamos esse lugar de igreja, nós dizemos casa de Deus, não é? E sim, de fato, é uma casa consagrada ao Senhor, é um ambiente consagrado a Ele, foi feito sacrificialmente, as pessoas doaram e nós doamos para que esse lugar fosse erigido, e ele é consagrado, ele é separado para que Deus seja glorificado, para que o nome dele seja dito aqui, mas na verdade o santuário de Deus é essa pessoa que está do seu lado. E o texto prossegue dizendo que o Espírito de Deus habita onde? Habita em vocês, é o que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquela congregação. Por acaso vocês não sabem? Não sabem que o Espírito de Deus habita em você, está dentro de você? Essa é uma temática importante para nós nessa questão da era do Espírito. Nós observamos na semana passada aos Coríntios mesmo, e fizemos aquele paralelo, dizendo o seguinte, que há um texto na Bíblia, no Novo Testamento, Isaías 64, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Um texto assim maravilhoso, é ou não é? Vocês gostam desse texto, né? Mas nós explicamos aqui que essa ideia de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam, ele para ali em Isaías. Porque Isaías está falando na revelação que ele tinha. A revelação da palavra de Deus é progressiva. E ele menciona então que olhos não viram e ouvidos não ouviram tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o apóstolo Paulo então agora cheio do Espírito Santo, na nova aliança, ele diz o mesmo texto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, vírgula. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos revela essas coisas. Falamos sobre isso domingo passado. Eu lembrei a vocês que nós estamos muito preocupados com aquilo que os homens preparam. Tarifaço, política, aposentadoria, título acadêmico, tudo isso é preparação humana. E isso tem a sua importância, isso tem o seu espaço na nossa vida. Entretanto, o Espírito Santo de Deus quer falar conosco daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem alguém que tem certeza que ama o Senhor aqui nessa noite? O assunto do Espírito Santo com você é outro. Ele tem outras coisas para dizer para nós. E é tão maravilhoso quando a gente pega um texto desse para dizer então que aqui o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer onde o Espírito de Deus está agora. Irmãos, uma das características do Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro é o Omni. Ele é omnipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. É tão maravilhoso isso, você não acha? Eu nem fico mais constrangido, na verdade eu fico um pouco. Mas imagine eu ouvir falar com alguém que sabe tudo. Não tem como eu me esconder, não tem como eu fugir, não tem, ele sabe tudo. E é tão maravilhoso a gentileza dele, porque ele espera que eu confesse tudo. Ele sabe tudo e ele espera que eu fale com ele de tudo que ele já sabe. Antes que as palavras saiam da minha boca, ele já sabe. Ele é omnisciente, ele sabe de tudo, mas ele, em sua gentileza de tratar conosco, ele quer ouvir as suas palavras. Ele diz para você apresentar as suas necessidades diante dele. Ele diz para você confessar os seus pecados, eu também. E além disso, ele é omnipresente, ou seja, ele está em todo lugar. Onde é que Deus está agora? Ele está em todo lugar. Mas onde é que ele concentra a sua presença? No trono. Não é? Isaías vai nos falar sobre isso, Apocalipse vai nos falar sobre isso. Ele está sentado num alto e sublime trono. O trono do universo está devidamente ocupado pelo Deus que você veio adorar aqui nessa noite. Jesus Cristo, onde é que ele está? Em todo lugar, omnipresente. Entretanto, onde é que ele concentra a sua presença? Ao lado do trono.
Louvado seja Jesus Cristo. Você poderia adorá-lo aí, porque está um outro trono. Do lado dele está sentado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, venceu a morte. E a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus, aguardando até que o último dos seus inimigos se prostre diante dos seus pés. Olha que destino maravilhoso. É esse que nós estamos para ver em pouco tempo. E o Espírito Santo? Onde é que o Espírito Santo está? Ok, em todo lugar. Mas onde é que ele concentra a sua presença? Ele concentra a sua presença em você. É isso que a Bíblia diz. Onde é que é o trono do Espírito Santo? O trono do Espírito Santo é o lavado com o sangue de Jesus Cristo. Tem alguém nessas condições aqui nessa noite? Levante a sua mão assim, só você que tem essa certeza. Um aleluia vai bem nessa hora aí, não é? Um muito obrigado vai bem nessa hora aí. É isso que nós precisamos observar. Essa é a ideia da intimidade de Deus conosco. Ele está bem aí dentro. Aí ele não está, bom, isso daqui a pouco, né? Não está naquela irmã que ora só, não. Ele está dentro de você. Folheie a sua Bíblia comigo, por favor. Eu passo o dedo aí para frente na tela. 1 Coríntios capítulo 6. O propósito dessa série, irmãos, é um brado, é um grito por misericórdia de Deus, para que Ele nos desperte. 6, versículo 19. Deixa eu ler aqui, você lê comigo aí. Olha só. Ele começa lá em 3,16, não sabeis, e aqui ele faz outra pergunta. Ele insiste no tema, ele fala o seguinte: acaso vocês não sabem? Acaso vocês se esqueceram? Acaso vocês estão desapercebidos? Por que essa lerdeza, gente? Por que vocês estão pensando em tantas outras coisas e se distraindo acerca do básico? Acaso vocês não sabem que o vosso corpo... Quantos aqui tem um corpo? Levanta a mão, por favor. O restante é tudo alma penada. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é o quê? Está com a Bíblia aberta, lê em voz alta. O vosso corpo é o quê? Santuário de quem? Do Espírito Santo, aleluia. E o Espírito Santo está onde? Diz o texto aqui, em vós. E ele está em vós, diz o texto, porque vocês o receberam da parte do próprio Deus. É uma dádiva. É um presente. É uma honraria. Deus, a Trindade se manifestar dentro de você, por aquela pessoa que criou o universo inteiro. Não é pouca coisa. E o texto prossegue dizendo: e por causa disso vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por preço. Qual preço, irmãos? O sangue de Jesus Cristo, aleluia. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A palavra santa deixa claro que o Espírito Santo está naqueles que são de Deus, porque foram comprados por Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está naqueles que nasceram de novo. Eu tenho a responsabilidade de lembrar a todos nós aqui que, infelizmente, muitas vezes as igrejas estão ocupadas por pessoas que mudaram de prática religiosa. A prática religiosa anterior era ir para as esquinas. A prática religiosa anterior era acender velas. A prática religiosa anterior era crer em intercessores os mais variados. E aí um dia eles acharam uma igreja evangélica, acharam a prática religiosa diferente e mudaram. Infelizmente, dão dízimos e ofertas, choram na hora do louvor, mas não podem dizer que nasceram de novo. Nascer de novo, irmãos, é obra poderosa do Espírito Santo de Deus na vida daquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A palavra de Deus diz que se nós crermos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e declararmos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nós seremos salvos. Essa é uma ideia sobre o novo nascimento. Portanto, se você está aqui nessa noite e só mudou de prática religiosa, a oportunidade maravilhosa que Deus dá para você hoje é reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, entregar a sua vida nas mãos dele, abrir mão dos seus pecados, querer andar em santidade com o Senhor, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida.
O Espírito Santo mora no coração de filhos e filhas. Vamos folhear a Bíblia, para frente um pouquinho. Estamos num tema, presença do Espírito no crente, né? 3 versículos aí, dá para você fazer uma doutrina. Então nós vamos para o terceiro. Gálatas 4. Versículo 4. A eterna palavra diz o seguinte, texto bom para decorar, viu pessoal? Todos esses textos aqui, bom para decorar. Mas chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que comprasse, para que pagasse o preço, para que colocasse em liberdade, para que redimisse todos aqueles que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus não tem filhos naturais, seus filhos são adotados. Adotados pelos méritos de Jesus Cristo. Tem alguém nessa condição aqui? Muito bem. Como é que a gente vira filho, né? Como é que a gente nasce de novo? Como é que a gente se reconcilia com o Senhor? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala dessa adoção aqui. Fala dessa constituição em Filho de Deus. Versículo 11 de João 1, diz assim, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12, porém, diga comigo, porém a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem transformados agora em filhos de Deus. Tem alguém nessa condição aqui? Transformado em filho de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E aí o texto prossegue dizendo aí de Gálatas, né? E agora, e porque vocês são filhos? Diga bem alto comigo, por que são filhos? Veja, porque vocês são filhos, Deus presenteou vocês, Deus abençoou vocês, Deus honrou vocês, enviando o Espírito de seu Filho para o coração de cada um de vocês. E o Espírito Santo que está em vocês clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escrava, você é filha. E porque você é filho, Deus também tornou você o seu legítimo herdeiro. Bendito seja o Senhor. Você deveria dar um sorriso, sabe aquela hora que você dá um sorriso assim, fala, isso é maravilhoso demais. Imagina. Essa é a dádiva da salvação. Deus agora pega alguém ali que não tem nada, não pode nada, não consegue nada, escravo de Satanás, repreende Satanás, paga o preço, resgata essa pessoa, traz essa pessoa para o reino do seu Filho amado e faz ela herdeiro de tudo. Irmãos, a tragédia da queda, né, quando nossos pais pecaram e entregaram o governo de tudo a Satanás, a queda foi algo terrível, ela destruiu a gente. Nós não conseguimos, aliás a gente consegue, se a gente olhar bem, a gente consegue perceber um pouco do impacto do pecado em nossas vidas. Mas não vemos bem. Agora, outra coisa, que aquilo tudo que Satanás destruiu, a palavra de Deus diz que Jesus veio em carne para destruir as obras do diabo, onde é que elas existam. Esse é o poder de Jesus Cristo, é o poder do Evangelho. Então agora ele vai destruindo aquilo que Satanás destruiu. E o poder destruidor de Jesus em relação àquilo que Satanás destruiu é extremamente maior. Então imagina tudo aquilo que Jesus está restaurando para a glória de Deus Pai. E isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. E uma das facetas disso é que o próprio Deus está dentro dos seus filhos e filhas. Isso é maravilhoso. É um milagre. É coisa boa que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós não pertencemos mais a Satanás, nós não somos mais escravos do pecado, agora somos filhos e filhas amadas, somos santuários, habitação, nós somos morada permanente do Espírito Santo. Nós somos feitos herdeiros de uma bênção maravilhosa. Eu não sei você, mas toda vez que eu penso nisso, na verdade, eu gosto de pensar nisso antes de dormir. Eu não sei que tipo de pensamento você tem antes de dormir. Eu me reservo o direito de, antes de dormir, recitar versículos bíblicos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, por exemplo. Eu leio textos e penso em verdades como essa, que eu fui feito santuário de um Deus vivo, de um Deus poderoso. E eu não sei você, mas essas coisas alegram o meu coração. Porque, irmãos, amanhã nós vamos enfrentar uma semana difícil.
Bom, possivelmente, tomara que não seja, tomara que ela seja maravilhosa, mas alguns de nós aqui temos metas severas para a próxima semana. Alguns de nós estão passando por decepções profundas em seus relacionamentos. Alguns de nós estamos tendo crises com os filhos e alguns de nós enfrentamos a enfermidade em nós ou dentro da nossa casa. Agora faz uma diferença muito grande, irmãos, entre você passar por todas essas coisas sem Jesus ou passar por todas essas coisas sabendo que o Espírito Santo fez do seu coração o seu trono. O seu trono. Essa semana fiz algumas visitas e algumas delas difíceis. Difíceis. Oh, irmãos, ao longo desses anos todos eu fiz difíceis que eu pagaria para você fazer no meu lugar. Fiz visitas tão difíceis que eu pagaria para você fazer no meu lugar. Em algumas delas, a única convicção que eu tinha era que a presença do Espírito Santo estava bem ali comigo naquele lugar. E é isso que a gente tem como privilégio. O Espírito Santo vai juntamente com seus filhos. O fato da gente pensar em textos como esse deveria nos encher de esperança, porque o fato de que existe alguém tão grande dentro de mim e dentro de você permite com que a minha vida tenha outras cores, outros sabores. Eu queria que você acreditasse que a sua vida, irmãos, ela é destinada a ter outras cores e outros sabores e outro nível de santidade e outras realizações e outros impactos e outro poder de influência pelo simples fato de que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo está dentro de você hoje, enfrentando a sua vida juntamente com você. Se o Espírito Santo que criou o universo inteiro, que ungiu Jesus Cristo de Nazaré, está em mim, o potencial é indizível. Qual que é o problema do potencial? É que se ele não for aplicado, tudo aquilo que ele poderia fazer não é feito. E essa é a estratégia de Satanás. E esse é o primeiro inimigo de usufruir toda a intimidade com o Espírito Santo que Deus tem para mim. É a descrença. Diga comigo, descrença. Infelizmente, irmãos, nós fizemos uma aliança com a incredulidade. Infelizmente, eu e você discordamos desses 3 últimos textos que nós lemos. A gente não disse que discorda, mas de jeito nenhum. Se eu perguntar para você, quantos aqui concordam? A gente levanta a mão com o texto, dá até um aleluia. Mas na prática não é assim. No dia a dia não é assim. E a descrença, ela nos acompanha. Porque eu digo que a vida poderia ter outras cores, e você diz, é que você não sabe como é que é a minha vida. Eu digo aqui para você, a vida poderia ter outros impactos, influência e realizações. E aí você pensa o seguinte, mas isso é para você, pregador, não é para mim, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí nós vamos vivendo essa vida de incredulidade, ao invés de nós dizermos, de fato, que se o Espírito Santo está dentro de mim, então, e porque Ele está dentro de mim, amanhã pode ser um dia totalmente diferente do dia de hoje, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Porque a palavra de Deus diz, e eu preciso acreditar nisso, que a jornada do crente é como a luz da aurora. Vai brilhando, como irmãos? Como é que diz o texto? Vai brilhando? Cada dia mais, até ser um dia maravilhosamente perfeito. É isso que a Bíblia diz sobre mim e sobre você. A Bíblia diz que nós andamos de glória em glória. Diga comigo, glória em glória. O texto bíblico vai dizer que nós andamos de vitória em vitória. É isso que a palavra de Deus diz. Isso não tem a ver com a minha capacidade de produção. Tem a ver com o fato de que Deus escolheu a minha vida para fazer dela o seu trono. E o potencial então é indizível. Eu queria que você acreditasse, porque temos insistido aqui já há algum tempo com o fato de que Deus anseia pelo dia em que você vai se ver como Ele vê você. Faria toda a diferença para esse culto você chegar aqui sabendo que o seu coração é o trono do Espírito Santo, e isso faz de você uma pessoa singular, única. E aí, como a gente faz um acordo com a incredulidade, o nosso acordo com Deus, ele vai ficando tão complicado. E eu gostaria de ler uma advertência bíblica para você. Hebreus capítulo 11, por favor. Texto para a gente decorar, e é possível que muitos saibam de cor também. Hebreus capítulo 11.
versículo 6. Vamos ler juntos? Chamo você para ler em voz alta comigo. Olha que texto. Assim, esse texto não é para o mundo, não. Essa carta é uma carta escrita para uma igreja que tinha mais ou menos 30 anos de idade, né? de comunidade fraterna. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Ora, sem fé... Tudo pensando na pizza, né, pessoal? Na macarronada depois do culto, né? No suco detox, né? Alguns aqui não comem pizza de jeito nenhum, vão tomar um detox. Vamos ler de novo? Pronto, valeu o ensaio. Hebreus 11, 6, 1, 2, 3 e já. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Deus ama ser crido. Deus ama ser crido. E Ele olha para mim e diz o seguinte: Josimar, sem fé é impossível que você me agrade. É necessário, Josimar, que você creia em 2 coisas pelo menos. Qual é a primeira que diz aí o texto? Que diz o texto? Creia o quê? Que Ele existe. Diga comigo, Deus existe. Deus existe, irmãos. Ele é o Senhor de tudo, Criador de tudo. Mas a ciência diz que não sei o quê. Irmãos, a ciência ruiu. Muitos aspectos dela de anti-Deus está ruindo. O movimento hoje é para dizer, existe uma mente por trás de tudo isso. Não é possível. Eles estão descobrindo Deus Criador de todas as coisas. Aliás, voltando para onde nunca deveriam ter saído. Há uma verdade única acerca de uma pessoa maravilhosa, que não é humano como eu e você, mas é racional, inteligente, bondoso, totalmente justo, e essa pessoa é viva, reinante. Os olhos dele estão sobre mim e sobre você nessa hora. E aí a Bíblia fala algo sobre ele. É necessário que ele recompensa. Diga comigo, recompensa. Durante algum tempo essa palavra vai ficando difícil para nós em alguns púlpitos, por causa do mau uso em outros púlpitos, e fica às vezes complicado o tema, mas o termo bíblico é esse: Deus recompensa aqueles que depositam fé simples nele. Ele responde, Ele galardoa, Ele ministra, Ele acolhe, Ele age em favor. Essa é a verdade da palavra do Senhor. E aí, irmãos, se a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está dentro do meu corpo, eu preciso me render, porque é isso e ponto. Satanás luta ferozmente, diariamente, através daquela série, aquele tempo todo que você passa no Instagram, aquele monte de videozinho do TikTok. Você já viu que se você passa 30 minutos, aliás, 30 minutos, se você passa 30 minutos, é pouco para alguns de nós, né? Algumas pessoas. Imagina a quantidade de vídeo que você pôs para dentro de você. Aliás, uma palavra para todo pai aí: esse nível de ansiedade todas das nossas crianças é porque eles ficam vendo videozinhos de 15 segundos o tempo inteiro, jogando informação para ele o tempo inteiro. Isso é pernicioso. A mente humana não foi feita para isso. Então Satanás usa esses mecanismos para manter você distraído do fato de que o Espírito do Deus Todo-Poderoso está dentro do salvo. Essa é uma ferramenta. Então eu olho para mim e penso, eu não mereço. Eu olho para mim e penso, eu nem orei hoje. Eu olho para mim e penso, puxa, aquele pecado ali que eu ainda luto com ele. Eu olho para mim e penso, mas eu não sou igual Beltrano. E Satanás está dizendo, é mesmo, você não é digna. Você não é digno. Olhe para mim, por favor. A presença do Espírito Santo não tem a ver com qualquer ideia de perfeição sua. Nunca teve. A ideia de presença do Espírito Santo nos filhos e filhas não tem a ver com qualquer ideia de dignidade ou conquista por merecimento. A ideia de que o Espírito Santo está dentro do salvo, está no crente, é por pura misericórdia divina.
É graça de Deus. Deus decidiu fazer um favor para você. E Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Porque o Espírito Santo é a única chance de você ser aperfeiçoada, santificado, liberto, andar com Deus, conhecer Deus, ouvir o Senhor, conhecer os mistérios de Deus e aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. É um presente. Essa é a sua herança. Essa é a sua bênção. O Espírito Santo habita nos crentes pelo mérito de Jesus Cristo. Eu ouvi um irmão dizendo algo parecido esses dias, que me ajudou a entender um pouco. Ele dizia o seguinte, que todo mundo aqui sabe o que é boletim. Hoje de manhã a igreja matutina sabia. Boletim é aquele lugar onde as pessoas colocavam as nossas notas lá na universidade. É boletim ainda que chama? Boletim. Os professores aí chamam boletim? Ok. Então o seu boletim diante de Deus, com uma série de itens, um monte, é tudo menos um. Não é nem zero, irmão. É menos, é negativo. Esse é o meu e o seu estado. Reprovado, 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 reprovado. É isso, esse é o seu estado. Esse é o meu estado. E aí um dia o Senhor olhou para mim, louvado seja o nome do Senhor. Ele olhou para mim e viu aquele boletim horroroso. Ele falou o seguinte, dá licença. Jogou aqui fora, aqui. Aí ele pegou o boletim de Jesus Cristo. 10 com louvor em absolutamente tudo. Excelente, maravilhoso. E ele pega agora o boletim do filho dele e põe em mim. Foi isso que foi feito, irmão. São os méritos de Jesus Cristo. É pelos méritos de Jesus que Ele perdoa os seus pecados, que Ele renova você nos dons, que Ele batiza você com o Espírito Santo, que Ele cura a enfermidade. É pelos méritos de Jesus Cristo que Ele pôs o Espírito Santo dentro do seu coração, como um selo de tudo aquilo que Ele vai fazer ainda por você, por toda a eternidade. O seu futuro é maravilhoso. Essa é a nossa herança. Não tem a ver com a gente sentir qualquer coisa, mas em eu me aproximar da palavra de Deus, a hora que eu entrar amanhã naquela universidade. Pastor, mas o ambiente da universidade é muito difícil. Há 30 anos atrás, cara, também era difícil, duro. Sabe como é que a gente entrava lá? A gente entrava dizendo o seguinte: eu vim aqui como missionário de Jesus Cristo. Vou fazer direito por 5 anos nessa universidade. Vou ser um profeta de Deus aqui. Vou ganhar almas no recreio. Vou ganhar almas no intervalo. Vou fazer um monte de coisa aqui. No fim eu ainda vou levar um diploma. Essa era a ideia. O Espírito Santo de Deus está comigo aqui, agora. É assim que a gente entra na universidade amanhã. Tem alguém que vai para a universidade amanhã aqui? Levanta a mão. Alguns. É desse jeito. Tem alguém aqui que vai para a empresa amanhã trabalhar, para o comércio? Onde você vai amanhã, por favor? É assim que a gente entra lá. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Aqui eu sou voz profética. O patrão da empresa é aquela pessoa, mas o profeta aqui sou eu. Eu tenho o Espírito Santo. Essa deveria ser a sua postura. Tempo atrás ouvi falar de um grande militar na nossa nação. Uma autoridade numa das forças armadas nossas. A esposa era crente, mas ele gostava muito dos seus títulos, e aquilo dificultava muito ele de se render a Jesus Cristo. E dentro daquela casa tinha uma senhora que trabalhava ali há alguns anos. Ela morava num bairro esquecido daquela cidade. Chegava cedo para trabalhar todos os dias. E toda vez que aquele homem tinha uma situação difícil, era aquela mulher que olhava nos olhos dele e dizia o seguinte: assim diz o Senhor do céu e da terra, tum, tum, tum e tum. A autoridade lá naquela empresa, naquele comércio, naquela universidade, é um filho e uma filha de Deus que está consciente. Porque se não estamos conscientes, se estamos em incredulidade, nós estamos em desacordo com o Senhor. Mas nessa noite o Senhor nos chama aqui para vivermos vida de intimidade com Ele. E ela começa por credulidade na sua palavra. O segundo inimigo para a nossa intimidade com o Senhor é o desinteresse. Diga comigo, desatenção. Um exemplo que usei agora esses dias e me ajudou também bastante. Vamos imaginar que Marcelo Lessa resolve me dar uma carona para Londrina e a gente precisa ir amanhã. 1 hora de viagem, 1 hora e pouco de viagem. Você imagina que agora eu vou do lado do Marcelo e ele está ali o tempo inteiro, fazendo uma gentileza de me dar uma carona e etc. E eu não falo com ele 1 minuto daqui até lá.
não converso, não manifesto qualquer tipo de interesse na vida dele ou nas coisas dele, não faço nenhum tipo de pergunta, nada. Olhe para mim, por favor. Nós começamos esse tempo aqui dizendo que o Espírito Santo está sempre conosco. Nós aqui nem sempre estamos com Ele. E essa é a ideia do desinteresse que nós estamos insistindo. Eu não paro para ouvir. Ele está sempre comigo. Mas eu não estou perguntando nada. Eu estou com um problema no meu casamento, e aí eu vou ler bons livros, eu vou até para terapia, ok, gente, tudo bem, isso pode ser útil. Eu vou conversar com pessoas mais maduras, ok, é isso mesmo que a gente faz. Mas você sabia que existe alguém que conhece melhor o seu cônjuge do que você conhece? E essa pessoa está dentro de você. Percebe o nível de desatenção que nós damos? O nível de desinteresse que nós damos? Eu já contei aqui nesse lugar, um cidadão está no meio de um autocirurgião, entra numa cirurgia para fazer, toma um nó, a pessoa vai morrer. E o que ele faz? Ele olha para a equipe dele e fala, gente, dá licença um pouquinho. Ele vai para o canto da sala e vai falar com o dono de tudo. Ele vai falar, Espírito Santo, por favor. Volta dali com uma técnica nova, irmãos. O Espírito Santo tem coisa para a sua vida e para a minha vida. Eu preciso voltar para Ele dizendo, qual é a sua sugestão? Perdoa o meu desinteresse. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe por que às vezes a minha célula não vai? Você sabe por que às vezes a minha finança não vai? A minha empresa não vai? Porque tem alguém do meu lado que tem todo o interesse em me ajudar, mas eu não coloco ele no jogo. Desatenção plena. Desatenção pura. O Espírito Santo veio para ser o meu melhor amigo. Nós lemos aqui na semana passada, encerramos dizendo o texto da bênção apostólica, e o texto diz a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e o que mesmo do Espírito Santo? E o termo comunhão, um termo pobre, né, traduzido pobremente para o nosso português, o termo do grego é qual mesmo? Você que estava aqui domingo deveria lembrar, né? Koinonia. E uma das ideias de koinonia é vida que se entrelaça, é generosidade, é intercâmbio, é presença. O Espírito Santo, ele foi enviado por Deus para ser o melhor amigo que nós temos. E eu tenho uma palavra dele para você. Ele quer ver você bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Bem sucedido. Mas às vezes eu não considero assim. Eu não me volto para ele. E eu quero encerrar esse tempo com você lendo Tiago capítulo 4. Folheia a sua Bíblia aí e nós vamos participar da ceia. Tiago capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A ideia aqui, irmãos, o texto prossegue dizendo, purificai as mãos, pecadores, vós com a mente cheia de dúvida, limpai o coração. Chegai-vos a Deus aqui, não é a ideia de que nós começamos algo. A iniciativa não é nossa. Quando o Tiago está dizendo, chegai-vos a Deus aqui, ele está nos desafiando a chegar com atenção, com dedicação, com manifestação de interesse, porque Deus já se achegou a nós. Ele já veio. Ele já entregou o Filho dele. Ele já abriu o novo e vivo caminho. Isaías, é o texto correlato a esse, diz o seguinte, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O Senhor está perto. Então, irmãos, já que Ele já se aproximou, já que Ele rasgou o véu da separação, Ele está esperando então a minha resposta, a minha reação. O Senhor já se moveu, Ele está querendo que eu chegue. Ele está dizendo para mim, olha, eu tenho entrelaçar de vida para você. Minha vida na tua vida. Minha vida nas tuas necessidades, nas tuas dores, nos seus sonhos. Minha vida envolvendo a sua vida. E Ele fica esperando a minha resposta. Qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? E eu quero encerrar esse tempo dizendo que, uma vez que o meu coração é o trono do Espírito Santo, eu preciso então me voltar para Ele diariamente, amanhã de manhã, aliás hoje, a hora que você for dormir, eu gostaria de desafiar você, dizer, ô Espírito Santo, que bom que o Senhor está aqui agora. Amanhã de manhã, a hora que você acordar,
Não é ao invés de você desligar o seu celular e já ouvir as péssimas notícias do seu WhatsApp da madrugada inteira, você deixasse ele ali e dissesse: ó Espírito Santo, que bom que o Senhor está aqui agora. Que bom que o Senhor foi enviado para glorificar Jesus, então glorifica Jesus na minha vida a partir de agora. Talvez você esteja aqui nessa noite, esteja se vendo acusado por não estar dando muita atenção a Ele, porque é possível que isso esteja acontecendo agora. Ao invés de você estar ouvindo essa palavra para se sentir animado a avançar, Satanás está querendo que você ouça essa palavra te pesando para você ficar como está. Então você deveria dizer o seguinte: Senhor, talvez eu não tenha te dado muita atenção até agora, mas que bom que o Senhor me dá uma oportunidade de começar a partir de agora. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.